Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me, versículo 11, crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará maiores obras, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16, vamos ler até o 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos Espírito, sabedoria e revelação. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, por meio das palavras aqui escritas, nós pedimos a Ti sabedoria, pedimos conforto, consolo, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pelas Tuas palavras escritas, pelas Tuas últimas palavras, antes do Senhor partir dessa terra. Ó Senhor, obrigado a Ti, Senhor. Nos ilumina essa noite, nos enche, Senhor, de conforto e de alegria, em nome de Jesus, amém. Irmãos, dizem que as últimas palavras de alguém são palavras mais importantes, não é verdade? O contexto desses versículos nos mostra muita amargura do nosso Senhor. No capítulo 13, versículo 21, quando o Senhor estava naquela noite que antecedia a sexta-feira, o Senhor estava ali, o Senhor sabia quem o ia trair. E no versículo 21 diz: Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito, e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. O Senhor precisava fazer uma limpeza naquela noite. Havia ali, durante a ceia de despedida, como o irmão Emerson mostrou semana passada, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e aquilo ali, irmãos, foi um ato marcante de servidão e de humildade. Capítulo 13. Jesus sabia que ações falam mais do que palavras, é ou não é? Muitas vezes, quando nós vemos um testemunho de alguém, aquele testemunho te marca, porque as ações falam mais do que palavras. Após isso, o Senhor afastou entre eles o traidor.
O que aconteceu assim que Satanás, como o irmão Emerson falou semana passada, tomou o corpo de Judas Iscariotes. Está no capítulo 13, versículos 21 a 30. Sem a presença deste, o Senhor passou a confortar os restantes dos seus discípulos, os 11. Depois que o Senhor falou às multidões, falou aos judeus, ele precisava ter um momento especial para falar com os seus discípulos. E isso acontece do capítulo 14 até o capítulo 16. Irmãos, num curto espaço de tempo, nas últimas horas, que o nosso Senhor ia deixar seus últimos dias, última semana na terra, rumo ao Getsemane, o Senhor falou muitas coisas aos seus discípulos, que está aqui registrado em João capítulo 14, 15, nós vamos ver a semana que vem, e o capítulo 16, que acho que é o Abner que deve falar, falando sobre a missão desse Consolador que nós vamos ver hoje. Aqui tem a promessa, no capítulo 16 tem a missão do Consolador. Então, os apóstolos, eles demonstraram profunda tristeza, angústia, medo, desespero, quando o Senhor falou claramente para eles que iria deixá-los partindo para o Pai, sem que pudessem segui-lo. Irmãos, não é uma coisa, não são palavras fortes. Por exemplo, seu cônjuge fala assim para você: olha, eu vou precisar viajar, mas para onde eu vou você não pode ir. Opa, peraí, para onde você vai? Qual é o caminho? Que ponto que você vai descer? Não é uma coisa estranha? O Senhor está falando: olha, eu vou sair desse mundo, vou para o Pai, e para onde eu vou vocês não podem me seguir. Os discípulos estavam acostumados a ter o Senhor como uma presença física, onde João reclinava a sua cabeça no peito do Senhor. Os três que mais estavam próximos deles, Pedro, Tiago e João, ouviam o Senhor. Os 11 o seguiam. Então, irmãos, não é fácil. E aí o Senhor, ele disse o seguinte: além disso, estou mostrando só o contexto. Pedro falou: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou segui-lo e vou dar minha vida por você. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Os discípulos ouviram isso. Judas, que estava conosco, traiu o Senhor, Pedro ia seguir, e o Senhor ainda falou que ele ia voltar para o Pai, e vocês iam ser dispersos. Então, olha esse contexto, esse clima. Então os discípulos não tinham entendido o propósito do que estava acontecendo, nem mesmo tinham percebido que Jesus estava se referindo claramente que ele precisava ir à sua morte iminente. E eles estavam transtornados com essa revelação que Jesus iria deixá-lo. Então, diante desse contexto todo, irmãos, ele começa o capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas duas palavras, credes, essas duas palavras, crer, o modo dela é imperativo. Vocês precisam crer, assim como vocês creem em Deus que é invisível, creiam em mim. Sabe, irmãos, muitas vezes quando o nosso coração, eu vou falar aqui, o que é um coração? O que é a palavra turbe no grego? A palavra turbe, ela é traduzida no grego como tarasso, que significa agitado como as ondas do mar. Quando o meu coração e o seu coração ficam agitados como as ondas do mar, fica ou não fica? Dá a impressão que vai sair do corpo, não vai? Você não sente às vezes o seu coração acelerado, pulsando forte, quando alguma situação exterior, alguma coisa que te sobreveio, o coração fica bum, 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 pulsando, não é verdade? Então, o Senhor, aqui a palavra turbe, ela é melhor traduzida como agitado como as ondas do mar. Quando o nosso coração está
agitado, os nossos pensamentos também estão agitados. Porque o coração é a porta de entrada do nosso ser. Tudo passa pelo coração. E a mente fica agitada dos nossos pensamentos. Então o Senhor, Ele falou assim: crede em Deus, crede também em mim. E esse verbo, crer, ele está no imperativo. Irmãos, o Senhor, Ele está nos ajudando aqui a ter um coração sem perturbação no meio de uma vida perturbada. Ai, ai, ai. E agora? Como é que você explica isso? Você já teve, eu e você já tivemos uma experiência de, no meio de uma situação, tá agitada, mas você está sentindo uma paz interior? Você tem, como dizem hoje os especialistas, né, inteligência emocional para resolver aquela situação sem ficar agitado? Isso é um coração calmo no meio de uma situação perturbadora. Isso que o Senhor está querendo dizer. Agora, pare para pensar. O Senhor sabia que em poucas horas ia para o Getsemane. Judas iria levar uma escolta, os principais sacerdotes iam chegar, ele ia ser preso, ia ser levado para os principais dos fariseus, ia ser levado para Pôncio Pilatos para ser julgado. Ele sabia que ele ia ser esbofeteado, crucificado, morto e sepultado. E mesmo assim, o Senhor estava confortando os discípulos. Irmãos, pare para pensar. Vamos colocar uma situação que nem ilustra isso, mas que não chegue nem aos pés do nosso querido Senhor. Você sabe que amanhã você vai enfrentar uma situação aterradora. Você sabe que você vai ter que se preparar. Como é que fica a sua vida? À noite você passa bem? Dá dor de barriga, não é verdade? Às vezes você não dorme direito, você não come. Mas paralelamente a isso, você com uma situação tão aterradora que você vai enfrentar no dia, o dia não chegou. Ao mesmo tempo você precisa consolar e confortar a sua família que está ao seu lado, um filho que está doente. Irmãos, olha como que é a nossa vida humana. E o nosso Senhor ia enfrentar tudo isso e precisava consolar os seus discípulos e ensiná-los a viver na ausência do Senhor. Então o Senhor começa aqui a ajudá-los com algumas razões para acalmar o coração dos discípulos e um coração perturbado. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Ai, Senhor, esse versículo. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. O Abner está dando risada, o Emerson está ali, ó. Irmãos, esse versículo é um versículo extremamente difícil de sua interpretação. Ele requer uma exegese bíblica. Agora eu estou gastando, hein, Emerson? Exegese bíblica. E esse versículo, ele é motivo de muitas linhas e de escolas diferentes. Não vamos gastar esse tempo aqui. Semana que vem, segunda-feira, o Emerson deve dar esse estudo bíblico de João 14. Então eu estou deixando essa bola com ele. Há bastante divergência nesses versículos, irmãos. Muitas divergências. Muitos teólogos acreditam ser uma mansão celestial. Muitos também dizem, e até a gente pode inferir, que o Senhor Jesus, ele virou um engenheiro de obras, ele foi para construir apartamentos com salas, com um lugar para morar lá no céu. Irmãos, não estou falando isso aqui, mas o cristianismo pensa assim. E outros acham que é o paraíso, e outros acham que é a Nova Jerusalém. Tem alguns teólogos que falam de Efésios capítulo 2, versículo 22, quando Paulo fala sobre a edificação, que vós está sendo edificados como casa espiritual. Aquilo é para o futuro, que é a habitação de Deus no Espírito. Portanto, Jesus diz: vou preparar-vos lugar. O que nós podemos, irmãos, no nosso sentimento aqui,
estudando a palavra, é que o Senhor, quando Ele fala esse versículo, Ele está se referindo ao clímax de sua obra redentora. Em outras palavras, Jesus, Ele está dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas, depois completa dizendo, vou preparar-lhes lugar. O que isso indica, irmãos? Isso indica que sem a morte, ressurreição e ascensão e o envio do Espírito Santo como auxiliador para aplicar todas as bênçãos da redenção, jamais haveria lugar para nós entrarmos em Deus. Não haveria. Nunca teríamos condições de habitar nelas. Na verdade, nem mesmo poderíamos chegar nela. Então é um versículo muito difícil de interpretação. Versículos 4 e 5. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora entra Tomé em cena. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? A resposta de Tomé foi muito natural. Eles não estavam preparados para a morte do Senhor e a ressurreição. E não sabiam que o Senhor ia voltar para o Pai. E também não conheciam o caminho. Então, o Senhor falou no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou. Vamos ler esse versículo? João 14, 6. Essa é a sexta declaração que o Senhor fala no Evangelho de João, falando que Ele é o eu sou. As 7 declarações de Jesus, mostrando que Ele é o eu sou, no Evangelho de João. A primeira declaração foi em João 6, da multiplicação dos pães. Ele falou, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. A segunda revelação do Senhor, dizendo que eu sou, em João 8, 12, eu sou a luz da vida, quem me segue não andará nas trevas. A terceira revelação que o Senhor fala, e atesta que Ele é o eu sou, João 10, eu sou a porta das ovelhas. A outra declaração que o Senhor fala em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida para as ovelhas. Em João 11, 25, na ressurreição de Lázaro, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E agora em João 14, 6, a sexta revelação do eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o Marcelo vai falar a sétima em João 15. Graças ao Senhor. Irmãos, vocês já ouviram essa frase? Todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu essa frase? Muitas, todos nós, né? As religiões, hoje, as grandes religiões estão ricas, milionárias, livros impressos, porque cada um fala do seu caminho que leva a Deus, não é verdade? Então muitos caminhos levam a Deus. E muitas religiões falam ainda e atestam que não é justo Deus ter só um único caminho. Mas Deus tem um único caminho e é exclusivo. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Oh, aleluia. Jesus não disse que nos mostraria um caminho. Ele disse que Ele é o caminho exclusivo para o Pai. Ele não nos prometeu nos ensinar uma verdade. Ele disse que Ele é a verdade. Ele também não nos ofereceu segredos da vida. Ele disse que Ele é a vida. Tem um comentário de um grande escritor do século XV, eu vou ler para os irmãos. São um dos mais belos comentários, escrito por Tomás de Kempis, em sua obra que ele escreveu, A Imitação de Cristo, no século XV. Ele diz assim, ele comentando sobre esse versículo de João 14, tá, irmãos? Sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade na qual vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável.
Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Oh, irmãos, que maravilhoso esse escrito. Versículo 8. Agora sai o Filipe, sai o Tomé de cena e entra Filipe. Reparem, irmãos, no contexto, que o Senhor, Ele está ali no cenáculo, Ele teve a ceia, o Senhor se levantou da ceia, Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que eles deviam amar uns aos outros, e depois Ele continua todo esse discurso que nós vamos ver até o capítulo 16. Irmãos, eu fico imaginando, o Senhor levou a noite inteira conversando com seus discípulos, e depois foi para o Getsemane. Então o Filipe chegou nele e falou no versículo 8: Filipe, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Interessante. Vamos colocar um pouco para a nossa vida. Quanto tempo você está junto do seu cônjuge? Alguns, não vou falar aqui em anos, não vou inferir aqui quantos anos. Seu cônjuge, dos seus filhos. Muito tempo, não é verdade? O Senhor ficou durante 3 anos e meio ao lado deles, andando com eles, comendo com eles, fazendo todos os sinais, todas as maravilhas. E o Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai? Mostra-nos. Sabe, irmão, muitas vezes, em diferentes situações, nós somos como um Tomé, a gente só acredita vendo. Nós precisamos de alguma coisa visível, palpável, para a gente acreditar. Filipe estava dizendo, Filipe está falando: se Deus aparecer aqui perto de vocês, Jesus, eu creio em Deus. O próprio Moisés, que pediu para ver a face de Deus, Deus não permitiu. Então o Filipe, veja, irmãos, os discípulos naquela época, eles viam o Senhor como o Messias, que ia introduzir o reino de Deus e ia salvar o povo de Israel, mas não conseguiam entender muitas metáforas, muitas coisas que o Senhor falava no meio deles. Então o Senhor precisava falar mais vezes. É como um filho. Quantas vezes nós precisamos falar? Várias vezes para um filho, para ele aprender. E aí Filipe começa esse diálogo com o Senhor. Então o Senhor responde ao pedido de Filipe, mostrando uma verdade que é contínua no Evangelho, mesmo no Evangelho de João. Eu quero pedir, vamos ler alguns versículos. João 1, versículo 18. Quem for mais rápido a achar, leia bem alto. Depois, João 5,36. Vamos fazer os irmãos mexer na Bíblia. João 1, 18. João 5,36. Vamos ler o versículo? É que muitos estão sem a Bíblia, né? Vamos ler primeiro. 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus ninguém, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Agora João 5,36. Acharam? Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço testemunho ao meu respeito. João 10,15. O Pai me enviou. João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, Eu conheço o Pai e dou a minha vida. Versículo 38, mesmo de João 10. Eu vou agilizar aqui por causa do tempo, irmãos. Uau. Tanto tempo o Senhor com eles, o Senhor falando as mesmas coisas,
O Pai está em mim, eu estou no Pai. As obras que eu faço em favor do Pai, porque o Pai está em mim. E muitas vezes, irmãos, somos nós, né? Eu acho que nós podemos, esse Filipe representa um pouco nós. Tanto tempo nós na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, muitas vezes a palavra não entra. E o Senhor se apresentando para eles. Ó Senhor Jesus. Versículos de 12 a 21, aqui eu vou adiantar um pouco, em João 14, de 12 a 21. Veja, irmãos, nós precisamos sempre lembrar esse contexto. O Senhor ia partir, e Ele precisava consolar, confortar e encorajar os discípulos. E nesse encorajamento, o Senhor dá 3 certezas antes da sua partida. Então, essas certezas, a primeira certeza que o Senhor dá para eles antes da sua partida, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, os versículo 13 e versículo 14, tem 2 vezes a expressão em meu nome. Em meu nome. Você nas suas orações tem pedido em nome de Jesus? Tem pedido? Nós precisamos pedir em nome de Jesus, irmão. Isso glorifica o Pai. E aí, por que o Senhor falou isso? O Senhor estava de partida, e depois nós vamos ver nos versículos 16 na frente. Nessa partida do Senhor, para voltar para o Pai, o Senhor precisava dar um consolador, um representante, que ficasse junto dos discípulos. Se o Senhor não passasse para a morte, pela morte, cruz, fosse sepultado e ressuscitado, esse caminho não teria sido aberto. E essa ida para o Pai, ele precisava ir ao Pai para enviar outro consolador, conforto. Esses versículos seguintes, irmãos, nos mostram a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, depois, por que o Senhor falou que os discípulos iriam fazer obras e maiores fará? Um dos grandes eventos que os discípulos fizeram depois da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, foi em Atos capítulo 2, versículo 41, exatamente, fala que depois do sermão que Pedro deu, quase 3.000 pessoas foram batizadas. No ministério do Senhor, enquanto ele estava ali com os seus discípulos, e muitas pessoas o seguindo, o Senhor estava limitado ao tempo e espaço com os seus discípulos, mas depois da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor, que ele ficou aos céus, ao trono de Deus, como também o intercessor, o Espírito Santo, irmãos, começou a agir, porque o Senhor precisava ir para entregar o Espírito Santo. E muitas coisas aconteceram, desde o primeiro século até hoje. Eu e você somos alvos do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui. Então, Pedro teve esse evento de Pedro. Versículos 16, a segunda certeza que da partida do Senhor, Ele nos daria um Consolador. Versículo 16, vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui, a palavra consolador, no grego, chama Paráclito, ou nós cantamos até o hino, né? Ele é o Paracleto, junto ao Pai. A palavra Paráclito ou Paracleto significa literalmente, irmãos, uma palavra grega que vem da raiz Kalel, que é chamar, junto com o prefixo para, chamar para. Então eu vou resumir para os irmãos. Paracleto significa literalmente chamar para o lado. Alguém é chamado para ficar ao lado de outra pessoa com o objetivo de ajudá-lo. A palavra Paracleto aparece na Bíblia 5 vezes. Uma delas está em 1 João capítulo 2, versículo 1, que fala que Jesus também é o Paracleto junto ao Pai, como um advogado. Ele está intercedendo junto ao Pai. Mas enquanto Jesus está no seu ministério agora celestial, e ele foi de volta para o Pai, era necessário enviar o Espírito Santo para nos consolar. E esse Espírito Santo, ele, depois lá no capítulo 16, lá na frente nós vamos ver, uma das missões do Espírito Santo é fazer-nos lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito e nos ensinar. E uma das funções do Espírito Santo é também julgar o mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você fomos convencidos, irmão, através do ministério do Espírito Santo. Quando alguém falou de Jesus para eu e você, o Espírito Santo já estava trabalhando. Quem daqui teve essa experiência de se converter e alguém falar de Jesus e você, não é hoje? O Espírito Santo, ele trabalha, o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor precisava deixar um outro consolador. E aqui, a palavra consolador ou confortador, que é o Paracleto, na cultura grega normalmente, um Paracleto era um advogado de família que ele era acionado para ajudar uma pessoa que se envolvia com algum problema, como hoje. Alguém te representa em alguma causa, ele é o seu representante. E ele é um defensor que cuidava da defesa de alguma pessoa. Tem um comentário de um grande escritor que diz assim: Jesus entendia que seus discípulos, os 11, que naquela noite, quando aqui, Jesus entendia que seus discípulos, e naquela noite, quando aqueles, e mais aqueles, que aí envolve nós, que através dos séculos precisariam da presença e do poder de Deus para obedecerem a sua palavra, os seus mandamentos, o Filho prometeu orar ao Pai, ao Deus Pai, e pedir a concessão do Espírito Santo para realizar isso a favor dos crentes. Essa declaração é um exemplo maravilhoso que mostra, irmãos, a Trindade divina. Graças a Deus. Versículos 18 a 21. A terceira certeza de encorajamento e de conforto que o Senhor deu aos seus discípulos é que Ele não deixaria órfãos. Versículos 18 a 21, vamos ler? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Versículo 20: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e vós em mim, e eu em vós. Isso não nos mostra um relacionamento? É um relacionamento. Tem um outro comentário aqui, eu gosto muito, irmãos, desse comentário de irmãos, muitos irmãos do século 17, 18, e ouvi um pregador recentemente. Me permite falar isso? Posso falar? Um pregador recentemente falou o seguinte, que as palavras atuais da Bíblia, as palavras atuais,
elas são melhores e maiores. Um pregador que não reúne conosco falou que a palavra desse ministério, ela tem sido maior do que do século 17, 18 e 19, porque era comida enlatada. Spurgeon, um grande irmão da fé, ele diz o seguinte, Emerson e amados irmãos: Spurgeon considerou, nesse versículo, onde o Senhor falou que não vos deixarei órfãos, ele diz o seguinte: Spurgeon considerou vários caminhos dos quais os seguidores de Jesus não são como órfãos. Um órfão tem pais que estão mortos. O Espírito nos mostra que Jesus está vivo. Aleluia! O órfão é deixado sozinho, mas o Espírito nos aproxima da presença de Deus. Um órfão perdeu o seu provedor, o pai está à mercê, mas o Espírito provê todas as coisas. Um órfão não tem nenhum defensor. O Espírito, ele é protetor, é consolador e é confortador. Irmãos, isso não é rico, irmãos? Versículos 25 a 27. Para encerrar aqui, irmãos, me perdoe o horário, não sei se eu excedi aqui o tempo. Só para completar, versículos 25 a 27. O Senhor ainda continua: isto vos tenho dito ainda estando convosco, mas o Consolador, ó o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe aonde foi aplicado esse versículo, irmãos? João capítulo 20, versículo 22. Depois da ressurreição do Senhor, o Senhor apareceu numa casa, onde os discípulos estavam fechados, trancados, com medo dos judeus, da perseguição dos judeus. O Senhor aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. E dito isto, soprou sobre eles o Espírito. Recebei o Espírito Santo. O Senhor precisava que aqueles 11, com medo, amedrontados, precisavam ter o Espírito dentro deles. Eles receberam ali uma regeneração e o Espírito Santo para fazê-los lembrados de tudo que Jesus falou no seu ministério terreno no meio deles. Aleluia! Glória a Deus! Então, o Espírito Santo nos ensina e traz a palavra de Deus à nossa memória, se formos, irmãos, se formos fiéis em recebê-lo, sabe? Uma certa vez os discípulos falaram: Senhor, o Senhor mandou eles sair, pregar o Evangelho. Senhor, que vamos falar? O que nós vamos dizer? O Senhor falou para eles assim: não tenhais medo perante as autoridades, porque o Espírito falará por meio de vós. Mas irmãos, o Espírito só vai falar por meio de mim e de você se tiver a palavra depositada. O Espírito só vai sacar de dentro do nosso espírito aquilo que você armazenou. Não é verdade? Se a gente não tem a palavra depositada em nós, muito difícil nós sacarmos a palavra naquela hora. Não é verdade? Mateus capítulo 4, o Senhor foi levado ao deserto por Satanás para tentá-lo. Qual foi a arma que o Senhor usou para Satanás? Palavra de Deus. Sabe, irmãos, no meio desse mundo tenebroso, não são atos, não são pula-pula, não são eventos, não são coisas que vão derrubar o inimigo ou alguma possessão demoníaca. É a palavra de Deus depositada. Amém. Mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando alguém parte, quando alguém morre, geralmente a gente assiste alguns filmes que é uma briga por uma herança, não é verdade? É ou não é, irmãos? O Senhor não deixou nenhuma herança, o Senhor não deixou nenhuma fortuna. Ele não possuía herança. Não tinha nem onde reclinar a cabeça. O Senhor falava que as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, e eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça.
O Senhor, quando ia partir, Ele não deixou nenhuma herança, nenhuma fortuna para seus discípulos. Mas o Senhor deixou duas coisas maiores. Eu vou encerrar agora. Duas maiores do que qualquer fortuna: a presença e o poder do Espírito Santo e a paz do próprio Deus, a paz do próprio Jesus. Ele completa o versículo dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe, de novo, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, esta é a paz que o Senhor nos dá, confiante no Senhor. Para encerrar, eu quero, você coloque para mim, Juliano, 3 versículos. Vamos lá em pé. Romanos, capítulo 15, versículo 13. E agora você vamos ver a importância de que o Senhor rogou ao Pai para nos dar outro Consolador, o Espírito Santo. Romanos 15, 13. Eu quero que os irmãos leiam bem forte. Vamos lá? Atos 9, 31. Achou? Eu vou ser mais rápido aí, hein? Atos 9, 31. Vamos lá? Segunda Timóteo 1,14. Aleluia. 2 Timóteo 1,14. Vamos lá? Guarda bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Fala esse versículo para quem está do seu lado, para o irmão, para o seu cônjuge. Guarda o bom depósito. Amém. Vamos fazer ainda pequenos grupos, no máximo 5 pessoas. Vamos compartilhar um pouquinho, tá bom? Que o Senhor nos abençoe